Bom, vamos. Olá, sejam todos bem-vindos à sala de reunião do Projeto Marajó Sefadi. Hoje, com o apoio da Revista Brasil, Centro Israelita do Pará, Museu Judaico do Rio de Janeiro, o Comitê Israelita do Amazonas e a Biblioteca Hebraica de Juiz de Fora. O tema de hoje será a imigração dos judeus do Egito para o Brasil. Então, eu e o meu co-entrevistador fizemos colocamos o assunto, né, em segmentos de cronologia, os acontecimentos do Egito e aqui no Brasil. Então, eu vou ler essa cronologia e depois chamar os nossos convidados. Primeiro, vamos falar sobre a formação da comunidade judaica do Egito, a vida dos judeus no Egito, o êxodo, a chegada ao Brasil e a adaptação, os judeus egípcios no Brasil e as comunidades do Rio de Janeiro e São Paulo. E, para finalizar, nós temos os comentários da Diane Cooperman. Então, agora, para falar de tudo isso, né, nós temos os seguintes convidados. Nessira Malvi, jornalista e editor da revista Kadima. Joelle Ruchot, jornalista e pesquisadora, autora do livro Noite de Verão com Cheiro de Jasmim. Carla Bife, professora de História, doutoranda em Relações Internacionais e mediadora de conflitos. Esses serão os nossos entrevistados, né? E para os comentários e considerações finais, nós temos a Diane Cooperman, que é jornalista e doutora em Guerra e Paz no Oriente Médio, ativista do diálogo interreligioso e do combate ao antissemitismo e todas as formas de preconceito e intolerância. Como co-entrevistador, nós temos o editor da Revista Brasil, a revista dos brasileiros em Israel, o Daniel Sasson. Então, eu pediria já para a gente iniciar a nossa dinâmica de entrevista. Eu vou começar com a Carla Rabife. Como eu falei no início, Carla, vamos falar sobre a formação da comunidade judaica no Brasil, no Egito. Como foi? Eu queria que você falasse para a gente como que os judeus chegaram no Egito, como eles se formaram, né, que era algo assim bem milenar, né, essa comunidade era milenar, e como que chegou ao Egito e de onde eles vieram, por que eles foram para o Egito, enfim, eu queria que você fizesse um panorama histórico dessa vinda dos judeus para o Egito. Legal, obrigada, Íria. Bom, eu estou dizendo que só para avisar vocês. Eu não sei se é só as pessoas que estão me mandando aqui, é só para avisar. Bom, vou responder de qualquer jeito. Bom, eu acho importante, primeiro, apontar que quando a gente fala de judeus do Egito, né, assim como se a gente fosse falar de judeus aqui no Brasil, de judeus na Alemanha ou em qualquer país do mundo, a gente não está falando de um grupo de judeus, a gente não está falando de uma comunidade judaica, a gente está falando de muitos grupos e muitas comunidades, né? Ser judeu é algo muito plural, né? Então, a história judaica, ela também é uma história muito, muito plural. E aí, assim, nesse sentido, houveram várias ocasiões e em vários momentos diferentes da história em que judeus se direcionaram para o Egito e ali foram se enraizando. A gente tem relatos desde a antiguidade, assim, muito, muito, muito lá atrás, da ilha de Elefantina, no século VI ainda, antes da Era Comum, mesmo antes ainda da dominação grega. Relatos dos primeiros judeus de origem caraíta. E um pouquinho mais para frente, já no período de dominação helênica, os gregos trouxeram mais judeus, concederam a eles cidadania. É o primeiro relato que a gente tem de uma comunidade judaica que fosse judia de religião, porém uma outra cultura, né? Naquela época, na antiguidade, religião e cultura era algo muito misturado, assim, a religião ela tinha um papel muito mais central na vida das pessoas. E esses judeus que foram para o Egito na época da construção de Alexandria, na época da Grécia, eles foram os primeiros judeus que mantiveram essa religião, porém foram de cultura helena, de cultura grega. E se assimilaram bastante, tanto aprendendo grego, quanto participando da vida sociocultural. E aí, conforme o tempo foi passando, outras ondas migratórias vieram,
bastante forte na época em que os mouros dominaram a Península Ibérica, então você tinha uma série de relações entre os dois lugares, e aí um trajeto migratório quase natural entre pessoas da Península Ibérica para países da região, dentre eles muitos judeus, e posteriormente com a expulsão dos judeus da Península Ibérica também, lá no século XV, muitos vão para vários países da região e muitos vão para o Egito também. E aí, no final do século XIX, tem um outro acontecimento, assim, que é o Cairo, principalmente, no Egito como um todo, né, mas o Cairo, principalmente, se tornando uma grande capital econômica, política e cultural da região, né? Isso vai acontecer por uma série de motivos, a construção do Canal de Suez, e o próprio advento do imperialismo também, o próprio advento do neocolonialismo europeu na região, que vai atrair muitos judeus também da Europa e também de outros países árabes buscando outros empregos, né, reconstruir a vida. Foi, inclusive, o caso dos meus avós, que eram turcos, e resolvem ir para o Cairo para ter uma vida melhor mesmo, né, em busca de condições melhores. E aí a gente tem esse momento do século XIX. Nesse momento do século XIX tem uma coisa nova, né, que é a vinda para o Egito de judeus de origem europeia, de origem ashkenazi, que a gente conhece. Então, são períodos da história muito variados, são grupos de judeus muito variados. É uma concentração muito grande, né, ao longo do século XX, no Cairo, em Alexandria. Chega a ter 15 sinagogas em Alexandria, 30 no Cairo. 30 sinagogas é muita coisa, assim, eu acho que a gente vai pensar, né? E muitas delas muito grandes, né, muito pomposas. Várias escolas judaicas. E acho legal aquilo que eu sempre gosto de chamar atenção quando a gente está falando de algum período da história judaica, né? De novo, o que eu falei no começo, a gente não está falando de uma comunidade, um grupo específico. Assim. Então, quando a gente fala dos judeus do Egito, é como se a gente fosse falar dos judeus aqui no Brasil, né? Muito difícil especificar. São pessoas de vários padrões culturais diferentes, de classes sociais diferenciadas, das mais diversas profissões, mais diversas atuações. E aí, nesse sentido, a gente vai ter judeus nas artes, né, como eu tentei apontar na minha dissertação, Leila Murat, Togo Mizrahi, Yacob Sano. Você tem judeus donos de comércio muito importantes, Omar Effendi, Siquirel. Tem várias pessoas participando da política, inclusive fundando o APT, que é o Partido Nacionalista Egípcio. E é isso, né? Eram egípcios, né? Isso que eu busco apontar. E muitos desses egípcios, de fato, com uma imigração muito recente, alguns com uma imigração mais antiga, e aí sim, egípcios já de diversas gerações. Bom, tá comigo? Seguinte, eu queria só lembrar que hoje é Yom Ha'atzmaut, que é o dia da independência de Israel, e que é um dia que foi e que continua sendo muito importante para todos os judeus do mundo, mas marcou de uma forma muito especial a vida e o destino dos judeus do Egito. A gente vai certamente falar sobre isso hoje. Queria falar com o Nissim, e, enfim, dos 3 entrevistados, é o que realmente, efetivamente viveu no Egito mais tempo e passou a infância dele lá. Nissim, eu queria que você contasse um pouco para a gente das suas lembranças nessa época, como que era a vida lá, a escola, a vida em família, a vida em comunidade, o que você pode, assim, em termos de relato pessoal, falar para a gente? Está com o microfone. É bom estar com vocês todos, com a Joelle, com a Carla, com a Miriam, com você, com a Diana. A minha família é muito grande, somos 7 irmãos. Eu sou o 5º irmão da turma. Então, eu, quando estava lá saindo do Egito, tinha 9 anos de idade. Mas, claro que, para cada faixa etária que ainda existe, que ainda resiste, tenho lembranças. As minhas lembranças são muito poucas, na verdade, da vivência. A minha vivência na escola e os primos, nós éramos muitos, tinha irmãos, primos, sei lá, a gente nem sabe quem era irmão, quem era primo naquele momento, todo mundo pequeno, todo mundo convivendo. Realmente, a nossa vida era muito boa, não era ruim, não, era muito boa. Havia uma interação entre nós, claro que a sinagoga era o centro
de uma série de atividades na vida. Meu pai era muito focado nisso, né? Eu lembro que eu ganhava umas balinhas quando era menor para ficar do lado dele, ele colocando o tefelim e rezando todas as manhãs, etc. E também eu acho que a vida era, digamos, bem judaica dentro do nosso mundo ali. Nós, na verdade, moramos durante boa parte da minha infância. Eu nasci em 48 e a minha infância foi mais em Giza, onde, perto das pirâmides, onde meu pai construiu uma bela casa e onde a gente estava vivendo lá. A casa era grande e recebia muitas visitas dos primos, dos tios, né? Tanto do lado da minha mãe, que veio da Tunísia e do Marrocos, e do meu pai, que veio da Síria. Meu avô veio da Síria. Meu pai nasceu no Egito, mas meu avô veio da Síria. Naquilo que a Carla falou muito bem, sair de um lugar para ir economicamente num lugar melhor, e Cairo, sem dúvida nenhuma, atraiu muita gente no começo do século retrasado, lá em 1900. Né? E na verdade, olhando bem, a nossa convivência com não-judeus era muito pequena. Eu não lembro. Os meus amigos de escola, apesar que eu não estudei em escola judaica lá, eu estudava no English School of Cairo, eu tinha muitos amigos, mas não tenho nenhuma memória de amigos não judeus, porque talvez os meus primos eram tantos, né, que na verdade a gente acabava ficando muito em família, né? Eu sei que meus irmãos mais velhos tinham convivência muito boa com não judeus, tinham amigos, colegas de classe. Inclusive, meu irmão mais velho, outro dia, já falou que encontrou colegas de jardim de infância dele, ou do primário dele no Egito, lá nos Estados Unidos, onde ele mora hoje. Então, havia uma convivência muito legal, muito pacífica. O que eu tenho de memória, assim, na época de 56, quando invadiram nossa casa e a gente se escondeu, e tinha muitos apagões, faltava luz constantemente. Então, a gente sentia um pouco de medo, né? Um certo tremor, né? Nesse momento, mas nada de muito grave. O que a gente percebeu, na verdade, é como meu pai cada vez menos apto a trabalhar, porque havia coisas acabando com os negócios dele, né? Mas, fora isso... E meu pai nunca contou muito, nunca se queixou muito e nunca. Então, as lembranças que eu fui colecionando ao longo desses anos são de conversas com os tios, com os primos. Estamos espalhados por São Paulo e Rio, aqui no Brasil, mas estamos no mundo todo. Então, a gente, quando se encontra, se conversa. E foi uma vida, eu diria, muito boa mesmo. Ira, microfone. Diga aí. Daniel, a pergunta continua para o Nessim. Seria o quê? Ainda sobre a sua vida em família, olha aqui atrás. A minha vida em família é o seguinte, a minha família, ela tinha um pouco de cada uma dessas coisas de movimentos. Por exemplo, eu tinha um tio já falecido, que era sionista mesmo, para valer, né? Meu pai era pragmatismo, vamos dizer assim, meu pai, negócios, business. Onde fosse business, ele não era muito sionista, apesar que muitos anos depois, eu descobri que ele comprou um terreno, porque uma irmã dele iria morar em Israel e no fim não morou, e ele tinha comprado um terreno para ela viver lá em Israel. E no fim ele não comprou. Mas essa era a parte sionista dele, muito pequena, né? Agora, meu tio era sionista. O meu tio Clément, ele foi para trabalhar para Israel, ele foi para os Estados Unidos, ele foi para tudo quanto é canto. A gente chamava ele do espião da família, porque ele era assim muito secreto, não se sabia o que fazia.
Então, realmente, na minha família era mais ou menos assim. Pegamos esses dois. Ninguém era, na verdade, nacionalista, né, como o nacionalismo, nem era comunista, nem comunismo. Nossa família, os adolescentes, pelo menos meus irmãos, estavam mais preocupados com coisas, talvez, pela nossa educação familiar, muito mais pragmática, né, muito mais prática, muito mais negócios, né, muito mais esse tipo de envolvimento. Então, eu acho que a vida, para outras pessoas que eu fui conhecendo ao longo do tempo, foi muito boa. Tem pessoas que passaram a sua adolescência mais efetivamente lá no Egito, tem memórias incríveis de lá. Eu tenho memórias boas, mas eu não tenho nenhuma história muito grande desses meus 9 anos lá no Egito. E eu realmente acho que os judeus viviam muito bem, dos pobres aos ricos, porque também tinha muito judeu pobre dentro dessa constelação judaica que vivia lá. Muita gente trabalhava, muitos empregados, muitos homens de negócios. A minha família era sortuda, era muito rica, meu pai era muito rico, a gente vivia muito bem, mas isso não impedia da gente interagir com os outros e realmente foi muito bacana sentir que lá a vida era muito boa. Saímos de lá, digamos, pensando que a gente ia para uma viagem, porque meu pai viajava constantemente pela Europa com a minha mãe e deixava a gente com a minha tia. E a gente, dessa vez, pensou que ia viajar, não que ia embora do Egito, né? Mas, por outro lado, acho que também foi muito bom vir para o Brasil. Foi muito ótimo estar aqui também. Então, não vejo... Quer dizer, essa é a minha lembrança, né? Lembrança. Eu sei que a nossa preocupação com memória é uma coisa muito assim engraçada. Você lembra de alguma coisa e outras pessoas te lembram de outra, né? Então você vai aos poucos montando uma memória, né? Especialmente com essa nostalgia do Egito. Mas como não havia muita conversa sobre isso ao longo da vida familiar aqui no Brasil, a formação que eu tive judaica foi mais sobre o Egito, foi mais agora, nesses últimos 15 anos, 20 anos, em que comecei a me interessar mais em saber e conhecer. E, é claro, esse grupo que formamos no Facebook, o Grupo Juivo de Egito, que já se encontrou, já fez um almoço, já fez eventos, já trouxe pessoas para mostrar documentário, já fizemos uma série de atividades. Isso me trouxe muito mais memória agregada sobre o Egito, de outras pessoas também. Eu acho que os judeus viveram muito bem no Egito, mas também estão vivendo muito bem sem o Egito. Muito bem, obrigada, Nissim. Você falou, o parente seu que era sionista, né? A sua família teve problemas quando o Nasser subiu ao poder com esse parente sionista? No primeiro momento, quer dizer, no primeiro momento, pelo que eu sei, o Nasser parecia coisa boa, parecia uma ordem democrática, um nacionalismo, se ele realmente levasse um pouquinho a democracia, vamos dizer assim. Porque você vivia com Farouk um reinado meia-boca, né? Que dependendo do primeiro-ministro as coisas iam de um jeito ou do outro. Nasser parecia que o Egito ia melhorar, mas foi uma mentira que durou pouco, né? E, é claro, tem que levar em conta o envolvimento dos ingleses, dos franceses, toda essa confusão do Suez, e tudo isso, de uma certa maneira, porque o sionismo, na verdade, ele não pode ser o culpado dessa situação. Porque, se a gente olhar a história, nós vivemos milhares de anos, os judeus e os árabes juntos no Oriente Médio, de um lado para o outro. Não era isso. O problema básico, na verdade, foi essa coisa no entorno imperialismo, colonialismo, essa coisa toda, comunismo de um lado, a Guerra Fria, tudo isso estava no mistura, né? E é isso. Mas eu acho que o meu tio, ele se tornou sionista como muitas pessoas se tornam, né? E aceitam. Eu sou um sionista também. E eu acho que foi ótimo que ele trabalhou por Israel, pelo Estado de Israel, né? E isso foi muito importante dentro disso. Agora, ele era o cara da família nisso, não todos, né? Não é uma coisa assim
Mas eu tenho muito orgulho dele. E tem uma foto dele bem na minha frente aqui, sempre olho para ele. Tudo bem. Obrigada. A Diane Cooperman quer contribuir um pouquinho, né, Diane? Por favor. Na verdade, eu sou a que mais memórias tenho, porque eu saí do Egito com 13 anos e meio. Então, eu tenho todas as lembranças dos sabores, dos perfumes que a Joelle conta tão bem no livro dela, de toda essa vivência, do privilégio de ter vivido em Alexandria e no Egito, um país cosmopolita, centro de aglomeração e de convergência, de gente de todos os lugares do mundo. Vinha gente de todo mundo. Então, em Alexandria, principalmente, nós tínhamos o privilégio de ter os melhores espetáculos da Europa, os melhores concertos, os melhores óperas, ballet, filmes, tudo vinha e tudo era assim, da maior qualidade e do maior bom gosto. Então, nós crescemos com uma cultura fantástica, inseridos numa sociedade aberta. Eu, ao contrário, tive convívio com todas as religiões, com todos os tipos. Nós convivíamos com pessoas com armênios, e tinha amigas armênias, tinha amigas gregas, amigas italianas, amigas de todos os jeitos, de todas as nacionalidades. Isso contribuía muito para a gente poder desenvolver essas relações incríveis. Então, nós tínhamos esse privilégio. Então, é realmente uma vida fantástica. Viemos ao Brasil, sim, que também foi uma vida fantástica. Nós tivemos o privilégio de conhecer o Brasil maravilhoso, como conhecemos o Egito maravilhoso. O sionismo é um sentimento que cresceu, que se desenvolveu, não há dúvida alguma, sobre movimentos sionistas, mas a maioria dos judeus viviam inseridos na sociedade e não se preocupavam muito com o amanhã, porque esse amanhã bater a porta de uma forma muito violenta, que a gente vai poder ver depois. Obrigada. Obrigada, Diane. Daniel? Ok, eu queria voltar para Carla, porque tanto o Nissim falou e a Jane, a vida era tão boa e a vida era, enfim, a comunidade judaica integrada na população, na população egípcia e tal. Então, eu queria que a Carla explicasse um pouco como é que se deu esse processo aí da expulsão ou do êxodo dos judeus do Egito. Quer dizer, quais foram as motivações políticas, internas, o que levou uma comunidade que era tão integrada a, de repente, ser vista como indesejada? Ou então não foi tão de repente, o que houve? Essa era exatamente a pergunta central, né, da minha dissertação, ponto que me impulsionou a fazer essa pesquisa, porque estou aqui ouvindo o Nissim e a Jane, e eu não experienciei o Egito, né, mas eu sou a segunda geração, meus pais são egípcios, o meu pai saiu um pouquinho mais velho ainda, não sei se meu pai tinha 18, 19 anos, assim, mas ele tem muitas memórias, muito. E eu cresci escutando isso, eu até falo isso na introdução, escutando falar, eu andei ali num limiar entre espectadora e participante da história também, né, porque tem uma relação muito afetiva para mim, assim. E isso foi o meu ponto de curiosidade, nossa, mas era tão bom, por que vocês saíram, né, assim, por que deu errado, né? Na verdade, eu comecei estudando sobre o governo nasserita e acabei migrando no meio do caminho para entender a vida e a saída dos judeus lá no Egito. É muito complexo de explicar, né? A gente está falando aqui de um fenômeno que ele é um fenômeno altamente complicado, a gente não tem uma resposta para ele, se a gente quiser entender, a gente tem que ler vários autores e ainda assim a gente conseguir ter uma definição exata, que é o nacionalismo. O princípio do século XX, ele foi o palco desse fenômeno, né, dos nacionalismos, que iniciaram na Europa e acabaram, por uma série de motivos, se propagando pelo mundo, como a gente vê hoje, né, um mundo organizado em torno de Estados-nação, que originalmente é um plano de governo europeu. E assim como muitos nacionalismos estavam se desenvolvendo nesse momento, também foi o nacionalismo egípcio. E a questão triste do nacionalismo, dentre muitas questões tristes do nacionalismo, faço questão de apontar,
é que, na mesma medida que ele é includente, ele busca perguntar a quem pertence à nação, ele é excludente, né? Porque quem não pertence não pode ali ficar, né? Ou tem menos direitos, ou, enfim, é de alguma forma colocado às margens, né? E dentro desse questionamento de quem pertence e quem não pertence, você tem um movimento, um processo de múltiplas respostas. São as comunidades imaginadas, acho que qualquer estudioso de nacionalismo vai sugerir que se leia Comunidades Imaginadas, do Anderson, para a gente poder entender um pouquinho dessa ideia do nacionalismo e a imaginação de quem pertence a essa comunidade, né? E aí, enfim, na época da formatação do nacionalismo egípcio, ao mesmo tempo que estava se desenvolvendo também o pan-arabismo, que é uma espécie de nacionalismo árabe, no geral, vão se inserir várias questões. Assim, alguns grupos vão colocar a questão religiosa, vão colocar a questão do Islã como um foco central, né, dos países árabes, outros não. Mas eu acho que, principalmente, dentro da complexidade do assunto, aparece o imperialismo, né? Como o Nissim bem falou, o imperialismo europeu. Ele torna uma forma muito prática, né? Porque se pensava o imperialismo como o grande inimigo dos países árabes, e o Egito foi, nesse momento, como uma grande liderança assim, dos países árabes também, né? E o imperialismo ele toma muito formato para os europeus no sionismo. Não estou aqui afirmando que o sionismo tinha perspectiva imperialista, não é isso, mas do ponto de vista dos países árabes, é isso que vai acontecer, né? Migrações de europeus para aquela região, porque os sionistas originalmente eram europeus. O Congresso sionista ele acontece na Europa, as teorias eram teorias europeias. Enfim, ele tem uma origem europeia, depois ele se difunde, depois ele se diversifica, né? Mas o princípio dele é um princípio europeu. E as primeiras aliotas, as primeiras migrações judaicas são migrações exatamente da Europa para essa região que hoje em dia a gente chama de Oriente Médio. E é isso, então o sionismo ele se torna o ator prático, né, desse imperialismo que era o grande outro desse nacionalismo egípcio. E aí começa a surgir uma grande confusão, assim, que na minha opinião ela existe até hoje, né, do limite entre o que é judeu e o que é sionismo, né, porque quando a gente vai explicar o que é sionismo, a gente tende a usar esse conceito, o sionismo ele é o nacionalismo judaico, né, então como ser judeu sem o nacionalismo judaico, né? É uma distinção muito clara, na verdade, mas ela é muito clara para quem tem essa proximidade dos conceitos, né? Eu acredito, inclusive, observando, assim, né, as vivências que eu tive aqui no Brasil, em alguns outros países também, que, no geral, ela não é clara, né? As pessoas têm bastante dificuldade de entender esse limiar entre o sionismo e o judaísmo. Não foi tão rápido, vivendo o processo, né? Não foi um processo tão rápido num curto prazo, ele se estendeu desde a década de 30 até a década de 60, então a grande imigração dos judeus acontece num espaço de 25, 30 anos, mas se a gente olhar de um ponto de vista histórico, é muito rápido, né? Porque eu estou falando aqui, minha primeira fala foi explicando como que ao longo de muitos séculos os judeus se estabeleceram no Egito, se desenvolveram e continuaram tendo novas ondas migratórias, né? E isso decorreu por muitos séculos. E aí, num espaço de menos de 30 anos, tem um êxodo muito forte. Então é isso, ao mesmo tempo que para quem estava lá vivendo não foi tão rápido, de um ponto de vista histórico foi muito rápido, assim. E eu acredito que tenha sido isso, como o Nissim mencionou, a questão do imperialismo e do sionismo para os egípcios e o nacionalismo egípcio se colocando como uma personificação desse imperialismo. Junto com outras questões que aparecem, como eu falei aqui, né, a possibilidade, o Islã faz parte, não faz parte, a língua árabe e por aí em diante. Muito bem. Daniel? A gente vai falar agora. O Daniel tem uma pergunta para a Joelle Ruchot. A gente vai colocar a Joelle na conversa, porque ela tem muito para contribuir com a gente, ela está quietinha ainda aí, esperando a vez dela para falar. Ela vai passar. Está muito quietinha. Ela vai passar um videozinho daqui a pouco. Não sei se vou conseguir. Ok, mas vamos torcer que sim. Então, enquanto a gente prepara o vídeo, que ela já falasse um pouquinho. Quando os judeus saíram do Egito, assim, as famílias se espalharam pelo mundo. O próprio Nissim falou agora que tem família em vários países do mundo. Enfim, a minha família também em vários países do mundo. Então, eu queria, como ela vai falar um pouco da chegada dos judeus no Rio de Janeiro, a adaptação e as dificuldades,
pouco, como introdução, que ela falasse um pouco o que da decisão de vir para o Brasil. As famílias decidiam vir para o Brasil, não para outros lugares. Uhum. Bom, boa tarde a todos. Esse trabalho é o resultado de uma tese de doutorado que eu fiz para a USP, na qual eu me baseei numa metodologia de história oral, onde eu entrevisto várias pessoas que vão dando seus depoimentos e são transformados em documentos para a gente analisar como eles vivenciaram essa saída. Então, só para situar um pouco o que você me perguntou, Daniel, a minha pergunta, o que me interessava saber deles era como era a vida deles lá, como é que eles vivenciaram isso, depois como é o momento da partida e a chegada aqui e a construção de uma nova identidade, né, de ser brasileiro, ser um judeu egípcio brasileiro aqui no Rio de Janeiro. Era basicamente isso. E aí, saber por que o Brasil, as respostas foram muito aleatórias, né? Mas havia, muitos foram para a França, porque eles tinham nacionalidade francesa, né? Então eles foram embora para lá. Os que não conseguiam, houve um movimento, né, com esse pan-arabismo, que a Carla acabou de falar, que começou a pegar pelo Marrocos, enfim, toda a costa oeste do norte da África, e quando começou a atingir os marroquinos, o ministro das Relações Exteriores era o Horácio Laffer, no governo do Juscelino. E ele pediu ao Juscelino que entrasse para tentar salvar os judeus marroquinos que estavam em perigo lá em Marrocos. E aí Juscelino liberou permissões de entrada e normalmente o que aconteceu foi que esses vistos não foram todos utilizados. E quando essa nuvem chegou no Egito de ter que sair, de novo se reacendeu essa possibilidade do Horácio Laffer intervir junto ao Juscelino e transferir um pouco aquela autorização para os judeus do Egito. E assim foi feito. Os judeus do Egito tinham de preencher tinham de ter uma carta, uma chamada, né, de alguém daqui do Brasil que conseguisse trazê-los, se responsabilizasse por eles aqui. Essas cartas estão todas no arquivo do Itamaraty, todo mundo que veio para cá daquele momento deve ter essa carta lá, eu tive acesso a todas elas, assim como a lista de todos os passageiros que fizeram o trajeto Gênova, Alexandria, Gênova, Rio de Janeiro e São Paulo, Santos. E aí isso foi basicamente isso, eles tentaram de todas as maneiras, porque houve um processo de rapidez, de aceleração dessa saída, né? Então, quem não era francês, não era inglês, começou a mandar para os Estados Unidos, para o Canadá e para o Brasil, e no Brasil eles teriam essa acolhida. Não era um momento, um lugar onde eles imaginavam que viriam, era uma força das circunstâncias que os fizeram vir para cá. Teve que não foi nem uma questão de força de circunstância, na verdade, ele estava lendo o livro do Stefan Zweig, Brasil, País do Futuro. Aí falou, opa, é para lá que eu vou. Então, assim, tem um pouco de tudo. Tem outros que já tinham família aqui, um irmão que já morava aqui, eles já tinham passado pelo Brasil 2 ou 3 anos antes para visitar esse irmão. O irmão sugeriu que eles viessem nessa correria, e assim eles vieram. Então, é um pouco aleatório, como a gente pode ver. Eles não tiveram muito tempo de se programar, né? Nem de esperar muito visto. Basicamente é isso, Daniel. Passar o vídeo ou a gente... Sei, posso tentar, mas a gente tentou mais cedo e não temos um problema. Só um momentinho, a Diane Cooperman quer falar um pouquinho? Diane. Eu gostaria de citar aqui alguns dados. O Brasil não foi aleatório. Preciso fazer primeiro uma contextualização. A questão colonialista foi muito forte em toda a região. E no Egito nós tínhamos colônia francesa, colônia inglesa, colônia grega, colônia italiana. Cada um desses países tinha a sua própria zona de influência. Por que eu digo isso? Porque meu pai e um grupo de judeus influentes que trabalhavam para o governo e que eram influentes
na comunidade judaica, viram que as coisas iam começar a se deteriorar. Que com a criação do Estado de Israel, o nacionalismo do Gamal Abdel Nasser ia provocar uma ruptura. Meu pai esteve no Brasil em 1954, era Getúlio, ele estava aqui, inclusive, no suicídio de Getúlio, e ele encontrou muita gente da comunidade judaica, inclusive Horácio Laffer, que era ministro, e, na ocasião, ele disse, bom, nós temos que começar a preparar o Brasil, os judeus do Egito a poderem sair e ver se o Brasil aceitaria, abriria as portas para os judeus. Foi em 54. 2 anos depois acontece. Ele volta para o Egito com um filme feito especialmente com o título Brasil, País do Futuro. E ele projeta o filme, reúne a comunidade judaica de Alexandria, projeta o filme em casa e mostra a todos os membros da comunidade, pelo menos os influenciadores, que seria uma saída para os judeus egípcios acostumados a uma vida muito agradável. O Brasil lhes ofereceria esse mesmo tipo de vida. E haveria possibilidade de permitir, de fazer com que as portas do Brasil se abrissem. Porque já, né, o papai já tinha, Maier Lisbona já tinha conseguido uma série de conexões com os Clabin, com os Al-Bagli, com uma série de pessoas influentes, com a família Laffer, etc. Então, volta e vê que a situação está piorando. Vem a Guerra de Suez. Nesse meio tempo, nesses 2 anos, volta ao colonialismo, esse grupo de influenciadores convence os judeus egípcios a adotarem a nacionalidade dos grupos aos quais eles pertencem. Porque a maioria deles eram egípcios, mas pelo fato de pertencer ou de ter algum parente dessa família, poderiam optar pela nacionalidade. Então, por isso que nós vemos tantos judeus egípcios com nacionalidade grega, com nacionalidade italiana, com nacionalidade inglesa, mesmo sem nunca ter passado pela Inglaterra, ou pela Grécia, ou pela Itália. Mas eles tinham essas nacionalidades, tinham os passaportes. Então, quando vem o édito de expulsão dos judeus do Egito, depois da guerra do Canal de Suez, cada um conseguiu ter a proteção do seu protetorado, do país para cuja nacionalidade tinha optado. Os judeus egípcios, que não tinham optado por nenhuma nacionalidade, ficaram sem passaporte, ficaram apátridas, perderam a nacionalidade. E que país abriria as portas a gente sem passaporte? E aí essas conexões antigas foram importantíssimas, porque nesse momento era Getúlio, naquele momento havia o Laffer, havia todas essas conexões, e a RIAS também é importantíssimo a gente lembrar a ação da RIAS. A RIAS funcionou com toda a força, com toda a importância, e conseguiu fazer com que o Brasil desse asilo aos judeus apátridas. E nesse movimento, então, os judeus apátridas ou iam para Israel ou iam para o Brasil. Não havia outra opção. Então, foi essa a razão da maioria de quase 20 mil judeus egípcios virem para o Brasil. Porto Alegre, Rio, São Paulo, de modo geral. No conjunto das minhas entrevistas, não foi sempre assim que bateu. Várias pessoas me contaram histórias e eu me baseei nessas entrevistas para poder fazer essa tese. Muito posso agregar aqui ao debate? Pensando a minha mãe, por exemplo, ela tinha nacionalidade italiana, né? E a família dela foi para a Itália. E depois, na Itália, depois de alguns anos, com a crise italiana, que eles decidem vir para o Brasil, assim, bastante tempo depois. Enquanto que a família do meu pai já vem direto, porque já tinha família aqui, no caso, uma adesão mais prática. A mãe da minha avó morava no Brasil e ela queria se juntar à mãe, então, uma adesão de cunho mais prático mesmo, assim, né? É isso, cada história é uma história, né? E como foi bem apontado, algumas pessoas planejaram isso, né? E algumas pessoas planejaram, sentiram dentro desse processo que eu falei, né, que ele é um processo historicamente rápido, mas se passou por cerca de 20, 30 anos, algumas famílias perceberam que a contexto estava mudando, perceberam um certo clima de tensão e decidiram sair ainda enquanto estava mais fácil, ainda enquanto estava normal sair, e aí conseguem planejar com mais calma mesmo, né, tanto que vão fazer com seus pertences, quando para onde vão, que visto conseguem.
E outras não, outras já saem depois de 56, que a situação estava muito apertada, que às vezes elas tinham que sair, né? Tinham suas nacionalidades caçadas, e aí elas vão para onde dá mesmo, assim, né? Então são dois casos completamente diferentes, né? Pessoas que conseguem planejar, que pensam, que decidem sair, e as pessoas que já têm que sair meio que correndo, meio que expulsas, assim, também. Mais ou menos, assim, minha avó, a gente veio para cá porque um tio da minha avó, um irmão da minha avó já morava aqui, né? Então, o grande barato disso são essas múltiplas vozes, com cada um com a sua história, construindo a sua história, e a gente está aqui para contar, né, essas histórias. Mas uma coisa importantíssima é que o Brasil sempre atraiu gente de todo mundo e gente do Egito. Meus avós vieram para o Brasil em 1904. Vocês imaginam, meus avós, com um grupo de amigos, vieram, 4 irmãos de Lisbona, vieram para o Brasil em 1904, foram para a Amazônia, onde o pai da minha mãe pegou doença, aí, como ele estava doente, os irmãos resolveram voltar. Mas vocês imaginam a atração do Brasil, você sair do Egito para ir ao Brasil em 1904, né? Anos depois, nós estávamos aqui. Joelle, você pode passar o filme para a gente? Eu queria só agregar uma coisa, mas depois, veja se passa o vídeo. Vão falando, porque eu acho que pode demorar e pode não dar certo. Dá certo. Deixa eu só contar isso porque é diferente. Do lado materno meu, do lado da minha mãe, eles foram expulsos do Egito em 15 dias. Eles simplesmente foram com a roupa do corpo embora. Acabaram indo para a França um pouquinho e depois foram para Israel. No nosso caso, uma família muito grande, foram saindo aos poucos, todo mundo. O meu pai foi o penúltimo da família toda a sair. A ideia dele não era vir para o Brasil, não, apesar que já tinha alguns irmãos no Rio de Janeiro, que já tinham ido. Por quê? Porque na década de 30, uma tia dele veio morar aqui no Brasil. Uma história, eu não vou contar agora detalhes, mas já tinha uma coisa no Rio de Janeiro. Uma família no Rio de Janeiro da nossa parte. E, é claro, meus tios vieram para cá, o Rio de Janeiro está cheio de ramal, e aí todos os cantos. E aí o que acontece? O meu pai queria ir para os Estados Unidos. Mas não deu. Houve aquele problema na Hungria, que acabou tomando todas as vistos e não deu para ir. E aí a opção que sobrou era o Brasil. Já havia família. Mas meu pai não escolheu o Rio, onde estava toda a família. Nós somos os únicos que viemos para São Paulo. Porque meu pai, homem de negócios, falou: Rio é diversão, né? Alexandria. E vamos para o Cairo, que é o São Paulo. Só para ilustrar isso e para mostrar que, na verdade, foram múltiplas histórias. E nós, inclusive, minha mãe saiu do Egito com a gente com um passaporte com nome falso. E meu pai saiu com o passaporte do Egito. Inclusive, eu tenho o passaporte da minha mãe, a folha, onde ela está escrito como Luli Rahmani, uma coisa assim, um outro nome. E eu acho isso, são mil histórias, eu acho magnífico ler essas histórias e saber como cada um de nós tentou achar um caminho para o Brasil. Então, Joelle... Vai passar o vídeo? Estamos tentando, vamos tentar. Não sei, vamos ver aqui. Eu tenho está chegando umas mensagens aqui da internet. Eu queria ler para vocês, se vocês puderem responder. Por que vocês não foram para Israel? Essa é uma pergunta que se faz muito. Não consegui alguma resposta nesse sentido. Porque o Brasil e não Israel, se os judeus egípcios saíram apátridas. Então, o Vitor Salvatore Barzilai está perguntando isso. Ele diz assim: quando eu converso com meus primos em Israel, eles me falam que perguntavam para os pais e os avós, por que não foram para o Brasil? E eu digo que fazia a mesma pergunta ao contrário: por que vocês não foram para Israel? Conseguiram alguma resposta nesse sentido? Porque o Brasil e não Israel se saíram apátridas do Egito. Está aí ele na tela, Salvador. Eu posso responder. Vamos deixar a mulher primeiro, depois deixa eu falar. Por favor, responde. Idade, sou mais velha também, tenho direito.
Mas o que eu quero dizer, eu até já respondi. A opção para o Brasil foi de ter uma vida similar à vida no Egito. A opção para Israel foi para aqueles corajosos que quiseram ir num país que estava em construção, num país com muitas dificuldades, um país ainda em começo. Quem foi para Israel naqueles anos foi um desbravador. Quantos anos eram ainda plantas, era ainda uma dificuldade tremenda. Então, quem foi realmente tinha vontade de arregaçar as mangas, de enfrentar dificuldades e de construir esse país maravilhoso que hoje faz 73 anos de existência. Pronto, pode tirar o... gente, mais não está dando certo, não está compartilhando. Não está compartilhando, nada. Não está entrando de jeito nenhum. Não partilhou em nenhum momento aqui, né? O screen. Eu vou ler aqui alguns comentários para vocês, tá? Enquanto a Joelle vai tentando. Não, acho que não vai dar, porque ele não está me dando a opção de partilhar. Tá. Então, eu vou seguir com a pergunta antes de ler o da internet. Tudo bem, Joelle? Claro. Posso perguntar? Lógico. Então, tá. No seu livro, você trabalha com a percepção dos imigrantes frente aos acontecimentos que marcaram suas vidas. Sentimentos como a tristeza, a melancolia, né, a sensação de fracasso e perplexidade também. Então, como eles conseguiram se reconstruir numa sociedade totalmente diferente da do Egito? Qual é a sua opinião, sua percepção quando fazia essas entrevistas? E teve uma coisa bem curiosa quando eu ia fazer as entrevistas, que era, eu chegava, claro, fazendo perguntas em português, né? E muitos deles me respondiam em francês. Isso era uma coisa bem curiosa. E no meio do trabalho, eu comecei a perceber que eu tinha que entrevistar uma segunda geração. Tem até gente aí da segunda geração do livro que está presente. E foi super legal tentar ver como é que reconstruía uma identidade judaico-egípcia, mesmo sem ter vivido lá, que é um pouco o meu caso e o da Carla, né? Assim, a gente fica também com essa saudade de um tempo que a gente não viveu. É isso um pouco esse sentimento que a gente tem, acho que até por isso que a gente fez esses trabalhos acadêmicos. Eles vêm para cá, eles têm uma certa melancolia que eles vão guardar, né, esses entrevistados, especificamente, é deles que eu consigo tratar, e eles vão trabalhar. Quando eu entrevistei o José Eskenazi, que junto com o Al-Bagli foram os dois profissionais que trabalharam junto à RIAS para trazer esses judeus para cá, para ajudar, para dar apoio, para emprestar dinheiro, ele ficou muito impressionado porque ele disse que esse grupo tinha acesso a uma determinada soma de dinheiro, de um crédito para eles montarem, construírem suas vidas aqui, e que era o que se fazia com todos os grupos, vários grupos de imigrantes judeus que vinham para cá. E o que ele contou é que ele tinha ficado muito espantado que 95, sei lá, ele falou assim, todos, não sei se isso é verdade, mas enfim, a grande maioria devolveu esse dinheiro. Sabe, levou a sério. Todos eles foram trabalhar, porque eles vieram com pouco dinheiro. Enquanto um estrangeiro, porque temos que lembrar que no Egito foram expulsos todos os estrangeiros, e os judeus entraram nesse balaio, apesar de muitos serem, como já foi dito aqui, egípcios. Meu pai era egípcio, de 3 gerações, e ele teve que renunciar à nacionalidade egípcia dele. Então, quando o Eskenazi disse que todos queriam trabalhar, conseguiram trabalhar, arrumaram emprego, gastaram as solas de sapato para fazer qualquer coisa, até porque era uma imigração muito peculiar. Não era uma classe trabalhadora, operária, era classe média e classe média alta. Tinha vários quadros, tinha comerciantes, tinha professores, tinha engenheiros, tinha, enfim, era uma classe de pessoas que estavam em idade ainda de trabalhar. E assim eles vão saindo dos lugares que foi destinado a eles pela RIAS, né? Eles ficaram um pouco no centro da cidade, e aos poucos eles foram migrando para Copacabana, que era um lugar onde eles até vão ter uma sinagoga, vão ter CIB, vão ter grupos para se encontrarem, e montando essa rede, eles vão conseguir um trabalho.
Tem o Leon Levy, que já faleceu, ele, assim que chegou, eles tinham uma fábrica de chiclete, de balas no Egito, e assim que ele chegou aqui, ele foi procurar quem? Ele foi para o Saara, procurar os amigos árabes, os árabes que poderiam ajudá-lo, como ele faria para montar esse comércio. E assim, entre os amigos árabes, os amigos judeus e os novos conhecimentos, eles foram montando essas relações e a gente está falando de 57, 56, 57, 58, onde as condições econômicas eram bem mais propícias para uma tentativa de entrada no mercado mais qualificado. Eu acredito nisso. E aí eles vão se construindo. Eles vão se construindo guardando o sotaque francês, em sua maioria, né, quando falam português, o que é uma coisa que também me chamou a atenção, esse francês, que é uma forma de resistir um pouco a essa expulsão. Eles não se veem, esses que eu entrevistei, não se viam como exilados, se viam como imigrantes, de fato são, mas eu acho que tem uma questão de exílio forte, né, nessa viagem, pelo menos, eles estão no man's land, né, assim. Enfim, e aí eu acho que eles vão encontrando, eles vão dar aula na Aliança Francesa, quem consegue, quem é professor, eles vão para os comércios, eles vão trabalhar, vão abrir os armazéns, eles vão montar suas fábricas de roupa, de chiclete, de bala, o que seja, e assim eles vão entrando na comunidade maior carioca. E os judeus do Egito no Rio, né? Posso fazer um comentário em cima dessa fala da Joelle? Eu entrevistei algumas pessoas também, né? E achei essa perspectiva muito interessante, assim, porque eu achei quer dizer, é muito difícil a gente falar de padrão e falar por todo mundo quando a gente entrevista um grupo pequeno de pessoas, né? Mas eu li o livro da Joelle e as experiências que eu tive com a entrevista também. É uma migração muito peculiar, assim, porque você não encontra muito essa perspectiva do refúgio, né? Do tipo, foi expulso e agora... São pessoas que acabaram, pelo menos aqui no Brasil mesmo, se abrindo e é isso, vamos lá, bola pra frente. Eu até fiquei tocada por uma fala que o Nessim teve logo no começo, assim. O Egito foi muito bom pra gente, mas o Brasil também é. Né? Então, assim, realmente é essa perspectiva, assim, né? De lá era ótimo, ok, agora estamos aqui e bola pra frente, né? E aí, conforme as entrevistas iam indo, ia surgindo essa melancolia, tristeza, né? Eu não sei definir porque não sinto, né? Então... muito difícil definir aquilo que a gente não sente, assim. Mas eu escutei desde, assim, as pessoas me falando que não lembravam do árabe, e aí no meio da entrevista lembravam do árabe. Foi muito comum quando eu perguntava, mas me fala mais do Egito, e era muito comum, eu pensei, não tem tanta coisa para falar. E aí dali a uma hora tava, assim, falando de cheiros e gostos, e do Mediterrâneo, como que o Mediterrâneo era tão mais tranquilo que o Atlântico, sabe? É isso, eu acho que é uma melancolia que ela, não sei, do ponto de vista do pesquisador, né, agora não do ponto de vista da segunda geração, né, mas enquanto pesquisadora, eu acho que talvez ela tenha sido colocada num lugar para que as pessoas pudessem desenvolver sua vida aqui, né, realmente não havia o que fazer, elas tinham que se assentar e começar de novo, né, e talvez não dê para ficar olhando para isso o tempo todo, mas conforme as entrevistas seguiam, isso ia surgindo, assim, né, isso ia se desenvolvendo, esse Egito ia vindo mais à tona. E muito interessante isso que a Joelle falou também, como segunda geração, é algo que eu me questionei muito. Quando eu comecei a estudar, eu não comecei estudando os judeus do Egito, eu comecei estudando o Nasser, comecei estudando a política do Nasser. E aí, nessa época, eu devia estar, não me lembro, no 6º, 7º período da faculdade de História, eu estava fazendo uma disciplina, e aí o professor virou e perguntou para a turma, assim, quem é filho de imigrante? E aí eu estava na UF, né, e quando se fala de imigração, se fala muito de Portugal, né, imigrantes portugueses, E aí uma amiga minha foi pro meu lado e falou, fala, você é filha de imigrante. Eu falei, é verdade, quase que eu esqueço, assim. Eu falei, é verdade. Eu falei, eu sou filha de imigrante. Ele, seus pais são da onde? Eu falei, do Egito. Ele, e você estuda o quê? Aí na hora eu falei, eu estudo do Egito. Mas assim, até então eu não tinha me tocado que tinha alguma relação com a história dos meus pais, sabe? E depois que eu fui entender que tinha, sim, um lugar afetivo, assim, né? Dentre tudo, eu quis aprender árabe. E aí, quando eu não conhecia a Joelle ainda, a Joelle, aliás, foi fundamental no meu trabalho, mas conheci ela por causa disso, não a conheci ainda, mas me chamou muita atenção o título do livro, porque eu tenho um jasmim, né, e é a minha planta preferida em casa, eu tomo todo o cuidado do mundo com ela, o nome do livro da Joelle, né, Noite de Verão com Cheiro de Jasmim, que era uma planta, algo muito característico lá do Egito, assim, né,
E é isso, assim que a gente abriu aqui a nossa conversa, o Nessim falou isso, me tocou muito, né? A vida no Egito era muito boa, mas a do Brasil também é. Assim, foi realmente uma fala que eu encontrei bastante durante a pesquisa. Eu só queria acrescentar uma coisinha rápida que não foi falado, que me remete ao que o Nissim falou logo no início, da questão da ligação da família dele com a sinagoga. E quando os judeus egípcios chegaram ao Rio de Janeiro, quiseram fundar a sinagoga. E resolveram esperar, porque meu pai já estava aqui, já era dirigente da comunidade, queriam construir, fazer essa sinagoga. Finalmente, em 59, depois que nós chegamos, funda a sinagoga. Qual foi? A sinagoga ABIME, Associação Brasileira Israelita Maimônides, que ficava na rua Santa Clara, e que foi assim um centro cultural, um centro comunitário, sinagoga, local de reunião de todos os judeus do Egito, mas também tinha festas homéricas, é um local assim, realmente de muita alegria, de muita vivência. E nas enchentes de 67, desmoronou tudo na Santa Clara, desmoronou, e a ABIME desmoronou também. O milagre, aí eu tenho que voltar um pouquinho atrás, na saída do Egito, os judeus desmontaram o Sifrei Torah e os colocaram, levaram na bagagem, desmontados, e levaram na bagagem. E esses Sifrei Torah foram reconstruídos, recosturados, e foram levados para a ABIME. No Cairo, não sei como foi o processo, mas houve também Sifrei Torah do Egito, no Cairo, em São Paulo e em Porto Alegre. Então, quando desmorona a Rua Santa Clara, desmorona a ABIME, e o que fica em pé? A Rona Kodesh, com o Sifrei Torah do Egito. Então, eu me lembro do pessoal do Egito indo lá buscar, e foram levados para o CIB. A partir daquele momento, o CIB ficou a casa do judeu do Egito também. Então, são pequenas histórias, mas que situam essa coesão, essa união dos judeus do Egito e essa solidariedade do mundo judaico para com todos. A última pergunta agora. Daniel, por favor. Eu queria fazer, na verdade, mais duas perguntas rapidinho. Primeiro, já que o Nissim foi citado, que ele relatasse um pouco da chegada dele aqui no Brasil, como é que foi a adaptação dele, ele chegou criança, como é que foi, enfim, entrar na escola e, de repente, aprender uma língua, como é que foi essa adaptação dele, do que ele consegue lembrar naturalmente quando ele chegou aqui. Olha, a minha adaptação foi tranquila, foi muito bacana. Primeiro porque na escola você ganha um monte de amigos, um monte de gente, né? E com isso você, garoto, rapidamente você se comunica. E eu me dei muito bem, eu, meus irmãos todos, a gente realmente... A escola foi um lugar muito bom para aprender rapidamente o português, né? Tive um pouco de ajuda, obviamente, porque falar português, depois que você sabe falar francês e inglês, você já começa a ter essa coisa de línguas. Árabe, eu falava muito pouco, eu não lembro muito do árabe, não consigo lembrar do árabe. Mas o francês e o inglês eram as minhas línguas. Então, o português se estudou rapidamente, e a escola, que aliás foi muito difícil achar escola. Eu tenho uma história mais ou menos, uma história um pouco triste, assim, que a escola judaica não aceitou a gente, porque achou que meu pai, rico, devia ter dinheiro, e botou a gente na rua. A gente foi parar numa escola João Passalágua das Madres, que falaram assim, seus filhos ficam, até eu achar uma escola pública. E acharam, depois de um tempo, uma escola pública, e aí isso foi muito importante. E também nós, os judeus do Egito, todos praticamente em São Paulo, ficamos muito próximos. Da Praça 14 Bis até a São João, que é mais ou menos uma área central, né, onde os judeus todos ficaram. Então, por exemplo, minha mãe conversava com vizinhas por dentro, havia várias vizinhas que falavam. Então, a integração foi, eu diria, muito, muito boa. Eu não sinto nenhum trauma. Eu não consigo me lembrar de alguma coisa ruim,
certo? Eu sei que foi difícil para os meus pais, meu pai teve que começar tudo de novo, blá, 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 mas foi, graças a Deus, tudo muito bem. E a gente se adaptou facilmente a tudo. E houve um momento, porque a congregação israelita paulista dos alemães já tinha uma experiência em receber refugiados. E eles se prepararam para receber a gente. A gente foi recebido. Meu irmão conseguiu um emprego de alguém. E a gente foi atraído. Eu fui atraído para a CIP, eu e meus irmãos, né? E a gente, na verdade, já tinha um grupo, já tinha um bonde de judeu tudo quanto é canto, da Romênia, da Alemanha, da Polônia, de tudo quanto é canto. E todos com histórias parecidas ou próximas, né? E realmente foi uma integração fantástica. Para mim, a língua, a rua, tudo, na verdade, foi muito bom, muito positivo. Para meus irmãos também. A gente se deu muito bem, eu acho que todos se deram bem, né? E enquanto a turma do Rio se divertia na praia, a gente trabalhava aqui, né? Porque eu passava todas as minhas férias no Rio. Eu não posso me queixar. Eu amo o Rio de Janeiro muito mais do que muita gente pensa. Porque toda a minha adolescência eu passei todas as férias, porque eram férias grátis, né? Você só pagava o ônibus e ficava na casa de uma tia e pronto, estava resolvido, né? Mas eu acho que, para nós, estar aqui foi muito fácil, vamos dizer assim. A única pessoa que sofreu um pouco foi minha mãe, porque os irmãos dela, a gente até brincava com a minha mãe na época, cada tia minha estava num continente, tinha uma em Israel, uma nos Estados Unidos, uma na França, e ela aqui. Então, realmente, ela sentia muita falta da família dela, das irmãos dela, né? E era a única que, na verdade, sentia. Meu pai trabalhou duro, não se queixou nenhum dia, tocou a vida para frente. E nós todos, eu acho que, olhando para todos os lados, tem alguns dados históricos que ajudam também a entender o judeu do Egito. Uma boa parte deles se assimilou rapidamente. Uau, saiu do judaísmo rapidamente. Uma outra parte se focou na sinagoga, na Mekor Haim, onde eu fiz meu bar mitzvah, até sermos expulsos, entre aspas, pelos sírios e fomos para a abolição. Todos imigraram. Os judeus têm essas coisas de tomar conta da sinagoga. E a Mekor Haim acabou mudando e nós fomos para a abolição. Mas, olhando assim, era uma comunidade muito junta. Estava todo mundo junto. Eu ia na sinagoga, eu nunca curti muito sinagoga, mas eu ia com meu pai em todos os momentos, porque meu pai não deixava barato, né? E eu vou lhe dizer, realmente era uma sinagoga cheia, todo mundo lá presente, o tempo todo. Bom, eu posso dizer assim que a adaptação do idioma foi fácil, aprendi, claro que até hoje eu falo que eu não sei falar direito nenhuma língua, porque a gente acaba se atrapalhando nos pensamentos, às vezes falo alguma coisa que eu pensei em inglês ou em francês, ou sei lá o que, espanhol, que a gente foi agregando mais para frente, mas eu posso dizer que permanecemos judeus todos com a nossa identidade muito clara, judaica, não diria egípcia, mas diria judaica, fundamental, e é claro, egípcia porque a gente tem memórias que foram sendo construídas por todos nós juntos, né? E eu só tenho a lamentar uma pequena coisa que eu demorei muito para me interessar pelo assunto da minha herança judaica egípcia. Eu me dediquei muito na CIP, que era uma congregação alemã, onde eu me dediquei muito bem, não me arrependo em nenhum momento, porque foi maravilhoso o trabalho, mas eu fiquei muito afastado, e eu só fui voltar muito tarde, quando já faz menos de 20 anos que eu comecei a realmente me preocupar com esse assunto. E tenho trabalhado com afinco para juntar, e encontrei muitas pessoas que estão trabalhando nisso, de trazer. Nós temos o nosso grupo no Juif de Egito, temos um grupo de 3 pessoas, o Sami Dueck, o Davi Levi e o Edu Cohen, que estão fazendo entrevistas com as pessoas, mesmo nessa época da pandemia, em Zoom, e publicando num site que é Judeus do Egito, onde estão lá as informações. Quer dizer,
há muita gente se preocupando, além de escrever livros, que vários escreveram, muita gente se preocupando em manter essa herança agora. Então, eu fico mais ou menos contente com isso, né? E eu acho que, como eu disse no começo, o Egito foi bom, mas o Brasil também é. Bom, eu vou seguir aqui. Obrigado, Nissim. Eu queria fazer uma última pergunta, que a gente está com o tempo estourando, então vou pedir para a Joelle responder assim rapidamente. Só para contextualizar, eu sou paulista e depois me mudei para o Rio. Então, eu morei na 14 Bis, eu frequentei a abolição. Eu vi que você era um cara bom, Então, assim, em São Paulo eu era um judeu egípcio, no Rio eu já era um judeu paulista. Mas eu queria justamente perguntar para a Joelle um pouco isso, assim, que paralelo que se pode fazer entre a comunidade egípcia de São Paulo e a do Rio? Será que eles mantiveram as mesmas tradições, assim, se adaptaram da mesma forma? Como é que você pode um pouco comparar as duas comunidades do Rio e São Paulo? Eu não tenho dados, né, para comparar a comunidade de São Paulo, porque eu não estudei, né, a comunidade de São Paulo. Eu foquei no Rio de Janeiro, mas eu posso dizer que são coisas que eu vejo que meus irmãos moram em São Paulo e eu vejo toda a atividade dos judeus do Egito muito mais coesa em São Paulo do que no Rio de Janeiro. Eu só vou citar um exemplo. Quando é que foi que fez 50 anos da imigração, eu não sei fazer conta, que vocês fizeram aí em São Paulo? Foi 40 anos. Grande evento, 40 anos. O segundo êxodo, eu morri de inveja, porque eu ainda nem trabalhava com isso, eu fiquei super... Cara, como assim? Mas foi uma carioca chamada Tânia, que começou tudo e achou o pessoal aqui em São Paulo, e aí no fim eles fizeram em São Paulo, no França. Fizeram uma festa, fizeram publicações e tal, e a única coisa que eu consegui fazer por essa comunidade, que ela é muito dispersa, a gente não se encontra, não se conhece, eu não conhecia a Carla, conheço a Diane, por outros lugares, mas eu não tenho muita afinidade com a comunidade, e muita gente da comunidade, eu estudei no lycée, francês aqui, né, e tinha vários que eram do Egito que eu nem soube muito depois, eu nem sabia que eram também filhos de judeus do Egito. Então, a única coisa que eu consegui fazer foi publicar um artigo no Jornal do Brasil, na época, no editorial, comemorando essa imigração, dizendo, olha, eles são assim, quietíssimos, foi aí que surgiu o título. O Fritz, que era o editor, me perguntou, Joelle, qual é o título que você quer dar? Eu falei assim, aí veio assim, Noites de Verão com Cheiro de Jasmim. E pronto, ficou isso. Então, mas não é uma comunidade, tanto que a gente não tem um bairro onde moram os judeus do Egito. Se no início era ali em Copacabana, depois eles foram se espalhando pela cidade toda. Eu não sei como é que é em São Paulo, eu não sei te dizer, não sei te responder essa pergunta com propriedade, Daniel. Uhum. Então, eu vou passar então para a Diane, porque para ela fazer aí as considerações finais, os comentários, fazer um apanhado geral, que a gente já está em cima da hora estourando. Ela, Diane. Bom, estou vendo que o Nissim e você, Daniel, trouxeram para o Brasil a rivalidade Cairo-Alexandria. É o que eu pensei. É o que eu pensei, mas eu não quis falar. O pessoal do Cairo foi para São Paulo, porque estava... E meus pais eram do Cairo, só para dizer. Então, foi para São Paulo. Para São Paulo, e de Alexandria foi para o Rio. Aliás, meu pai queria ir para São Paulo, mas a minha mãe ficava doente longe do mar. Então, ele ficava na ponte aérea, a gente optou pelo Rio, e eu dou graças a Deus por termos crescido no Rio. Mas uma coisa que a gente não tocou aqui, e que é importantíssima, e tem tudo a ver com essa minha vivência de diálogo e de luta pelos direitos humanos. É o compromisso e a responsabilidade que os judeus tinham para com a sociedade maior e para com os desvalidos. Eu me lembro de pequena, de mesmo vivendo num berço esplêndido, uma vez cada domingo, um domingo por mês, a minha mãe nos levava para a Enfance Heureuse. A Enfance Heureuse era o lar de crianças, para o orfanato. E a gente trabalhava lá, quer dizer, eu criança, brincava com as outras crianças, eu não entendia por que os pais delas não estavam juntos. Minha mãe e minhas irmãs mais velhas serviam a sopa e a comida, e ajudavam.
Então, esse trabalho nos traz uma responsabilidade e uma consciência que vejo em poucos grupos. Né? Você vê hoje, com essa pandemia, você vê surgindo essa solidariedade com todo mundo. Mas é uma coisa assim, um pouco estranha de você se preocupar com o mendigo que está na rua, com esse olhar com o pobre. E você citou o Leon Levi, né, Joel? Eu vou contar uma história. O Leon tinha essa fábrica de balas em Alexandria. E era muito amiga da família, os Levi eram muito amigos da família Lisbona. Tanto eu, por coincidência, eu estudei com a Levi, que é no colégio aqui, tem toda uma história que eu vou contar aqui, mas ela hoje é minha marcante, não por combinação, mas por causa da vida. Mas então, a minha mãe foi com a freira, era muito amiga de uma freira religiosa, minha freira, irmã Berrit, que tinha uma festa religiosa, uma festa de benemerência, beneficente, levou a freira para apresentar ao Leão e pedir balas para oferecer de brinde. E o Leão sempre muito generoso, sem problema, vamos oferecer sim, e doou as balas para a beneficente da igreja. Uma semana depois, ela volta com a amiga muçulmana, era Chamel Nassim, pediu, Leão, você está aqui com a minha amiga muçulmana, ela precisa também de balas para a festa. Ele disse, mas você veio uma semana passada, agora você volta com a muçulmana, que isso, Regina? Eu disse, pode esperar, semana que vem, eu venho para a festa da sinagoga. E é isso, está tudo junto, sempre em conjunto. Mas a última coisa que eu queria lembrar é que hoje é Yom Ha'atzmaut. Yom Ha'atzmaut, a criação do Estado de Israel foi realmente um divisor de águas para os judeus dos países árabes, e principalmente para os judeus do Egito, que foram expulsos logo em seguida da guerra do Canal de Suez, a Guerra do Sinai em 56. Isso me leva aos dias de hoje, que a gente acabou Pessah há 10 dias, e a gente está hoje, a gente vê como que os judeus estão sempre em movimento, estão sempre se reinventando, sempre se recriando, sempre se adaptando ao mundo no qual ele vive. Quando, Joel, você diz dos seus entrevistados, você não sentiu o exílio, realmente não é o sentimento do exílio. A gente se sente cidadão do mundo, cidadão do universo. A gente está bem em qualquer lugar, a gente se adapta bem em qualquer lugar, e a gente quer sim paz, paz no mundo, paz em Israel, paz para todos. Shalom. Obrigada, Iria, pelo convite, pela possibilidade de estarmos juntos e de rever amigos tão queridos. Iria está aí? Para encerrar? Eu acho que ela entrou e saiu. Entrou e saiu. Bom, então, ok. Então, eu queria agradecer a todo mundo aí que participou. Acho que a gente viu pelos comentários que surgiram durante a live, que foram, assim, que as pessoas até se emocionaram ouvindo essas histórias todas que vocês escutaram. Acho que enriqueceu bastante aí a gente. E, enfim, agradeço a presença de todos. E vamos ver se a gente volta. Eu queria, então, só para encerrar, fazer uma pequena propaganda minha, então, que a gente edita aqui em Israel. Propaganda agora! Agora no final, deixei para o final. A Revista Brasil é uma sempre revista em português. Negócios. Depois você fala. Pera um pouco. Então, uma revista não é que a só gente... aí, vamos lá. Já que é para fazer propaganda, tem a Revista Kadima também, ó. Em Israel e no Brasil. Estamos bem, todos juntos. Tanto a Revista Kadima quanto a Revista Brasil, elas são de excelente conteúdo. O Nissim está aí na estrada há muito mais tempo que a gente. Mas, enfim, eu queria então agradecer a vocês. Acho que a Iria voltou para falar das próximas lives aí, para a gente poder realmente encerrar. Olha, a gente deu um probleminha aqui na universidade e eu quero agradecer a todos vocês. Foi uma honra ter Nissim, Joel, a Diane, Carla Rabif, todo mundo aqui. Muito obrigada pela presença de vocês. Daniel também, como co-entrevistador. E eu quero convidar para a próxima live. Vamos lançar o filme Marranos no Sertão, do Cine de Bloch, com a direção do Felipe Goifman.
Então, não percam, tá? Até lá. Um beijo, muito obrigada por tudo. Obrigado Obrigada a vocês mesmo. todos. Um beijo para todos. Carla, vamos fazer esse livro. Carla, vamos fazer, hein? Eu também escrevendo o meu. Não passa. Ou vou mesmo. Ok. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, Carla. Tchau, Daniela. Beijo para a Márcia. Tchau, Nicinho. Tchau, obrigado. Tchau, gente.